Escrevo-te essas coisas para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Querido paz e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação em mais essa lição, mais essa revista da Escola Bíblica Dominical. Querido, nós estamos em 2019, essa lição é do terceiro trimestre, ela tem o título Tempos, Bens e Talento. Essa revista é da CPAD e veja só, nós chegamos agora da lição de número 5, essa lição é a mordomia da igreja local. Que bênção, queridos. Agora nós vamos falar sobre a nossa igreja, sempre o local onde nós congregamos. Atentamos aqui para o texto áureo. Escrevo-te essas coisas para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14 e o versículo 15. Quer dizer, a verdade prática está escrito assim: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Então aqui a nossa lição, que está uma bênção, queridos. A igreja local é formada de quê? O escritor, ele nos chama a atenção, ele diz aqui: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Então a igreja local, queridos, ela é formada de pessoas que se reúnem ali para adorar e para congregar e para servir o Senhor junto, em comunhão. E o ponto central, querido, dessa lição é muito importante. Diz aqui: a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Então nós vamos ver aí que a comunhão, adoração e serviço vai estar tudo incluso na nossa igreja. Mas dando continuação, nós estamos, o primeiro tópico diz aqui, a mordomia dos bens espirituais. Vamos falar sobre a mordomia dos bens espirituais na igreja local. E o primeiro subtópico, quer dizer, eu não gostaria de usar óculos, mas como eu não tenho lente e as letras estão ficando um pouco pequenas aqui, então vou ter que usar o óculos. Olha só, o primeiro subtópico diz aqui a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Nós vamos ver a mordomia sobre essa valorização da palavra de Deus. Em que? Em primeiro lugar, nas nossas vidas, diz que quem é mais dado, mais é cobrado. Então, essa valorização, como assim que eu vou valorizar? Nos cultos, a prioridade é a palavra do Senhor. Também, na minha vida, em primeiro lugar, tem que ter a palavra de Deus. Eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar me abastecendo dessa palavra, Ele diz aqui, Jesus, ele fala em João capítulo 5 e o versículo 39, Jesus, ele diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então é isso que nós estamos aprendendo sobre Jesus, então tem que ser na leitura da palavra. Queridos, ele diz, valorizando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da verdade. Por exemplo, nós temos que estar sempre buscando esse conhecimento. Deus me deu essa graça e eu gosto de ler 6 capítulos todo dia, esse é a minha devocional, orar meia hora, então está sendo junto uma coisa com a outra, tem que estar lendo, buscando conhecimento e também se consagrando, orando e jejuando nessa valorização da palavra de Deus. Então isso é valorizar a palavra de Deus, é estar sempre em constante buscando conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento. Porque se você ficar só no conhecimento, aí você fica só na letra. Se você ficar só nos montes, na oração, no jejum, aí você fica muito cheio,
ali da graça, e aí você não tem o conhecimento. Então os dois têm que seguir junto, a graça e o conhecimento da verdade. E o escritor ele diz aqui, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores há mais de 1490 anos antes de Cristo. Desse aqui, Deus falou com e por meio de Moisés. Ele diz aqui em Êxodo, capítulo 3, e o versículo de 1 a 22, e também no capítulo 17 e o versículo 14. E tempos depois, né, falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. E a nós, nos últimos dias, revelou-se através de seu Filho Jesus Cristo. Aqui está em Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Então, queridos, nós vemos aqui o cuidado de Deus, né, com a sua palavra, para nos ensinar, né, para nos revelar os seus mistérios através da sua palavra. Então, nós temos que ter essa valorização da palavra. Em primeiro lugar, queridos, essa valorização tem que ser na minha vida, na nossa vida. Nós que estamos buscando, que estamos, né, fazendo nosso estudo, então nós temos que estar sempre buscando. Porque em primeiro lugar tem que nós estar abastecido, crescendo sempre na graça e no conhecimento da verdade. E o segundo subtópico diz aqui, querido, a mordomia na evangelização e no discipulado. Nós vamos vendo que o discipulado, querido. Então, quando nós ganhamos essa pessoa para Jesus, nós temos agora que fazer o discipulado. Tem que discipular, tem que o quê? Ensinar, tem que aplicar a palavra, né? Como ele diz aqui no primeiro subtópico, que nós, né, temos que ter a valorização da palavra. Então, esses discípulos, eles têm que ser ensinados, né, de acordo com a palavra de Deus, para que quando eles começam a dar fruto, eles também já começar a evangelizar. Então aí ele diz aqui, uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é a evangelizar todo tipo de pessoas. Então nós vamos evangelizar todas as pessoas, e todos também foram chamados para pregar o evangelho. Diz aqui Marcos capítulo 16 e o versículo 15 e 16, né? De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. Então a palavra de Deus, queridos, não tem esse tempo certo de você aplicar, não. Há tempo e fora de tempo. Diz que 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 10. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Então, em primeiro lugar aqui, né, nós fazemos o discipulado, né, para essa pessoa também já se aplicar da palavra, para ela também já saber como se comportar, né, no meio, né, de acordo com a palavra de Deus, e aí também ele já vai fazer o evangelismo, né, a todas as pessoas. Ainda no primeiro tópico, o terceiro subtópico, a mordomia no uso dos dons espirituais. Nós vamos usar os dons espirituais. Ainda hoje usa-se os dons espirituais? Usa, queridos. É porque muitas pessoas acham que os dons espirituais só ficou naquele tempo lá dos apóstolos, no início da igreja. Não, os dons espirituais, ele o acompanha, né, os salvos, os crentes no Senhor. E ele diz aqui, os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Mas para que é esses dons espirituais? É para dar poder e unção na sua vida. E ele diz que eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. Então, tudo isso para glorificar a Deus. Esses dons, essa unção, né, não é para o nosso bel prazer. Né? Muitas das pessoas, às vezes, eles invocam mais em buscar, né, buscar mais os dons, e não tem os frutos. Então o que acontece, né, que a pessoa com os dons, ele pode acabar ficar orgulhoso. Por quê? Porque ali ele tem aquele poder, aquela unção. Então, queridos, nós buscamos também, né, os frutos, né, porque com os frutos não tem como você errar o reino de Deus, né, que através dos frutos é que conhece a árvore. Então, nós temos que saber, né, buscar usar os dons, que é para glorificar a Deus e não para glorificar a si mesmo, né? E diz aqui ele também, né,
A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, diz aqui também, né? Ou seja, aos salvos. Então esses dons são para os salvos, trazendo unção e poder para glorificar a Deus. E continuando, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 10. Então, queridos, esses dons espirituais são para Deus usando nós para glorificar o nome dele, glorificar o nome dele em Cristo Jesus. A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1 diz aqui: a mordomia dos bens espirituais envolve a valorização da palavra de Deus e a evangelização, o discipulado e o uso dos dons espirituais. A continuação, o segundo tópico, a mordomia da ação social da igreja. E o primeiro subtópico, assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também tinha ação social? Tinha. Vamos aprender aqui então, no Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra da assistência social. Aqui nós vamos ver 3 pontos. Nós vamos ver nos Salmos, nós vamos ver também nos Provérbios e nós vamos ver também aqui nos Profetas. E falando aqui nos Salmos, Davi diz aqui: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigam pão. Salmo 37 e o versículo 25. Queridos, então aqui nós vemos que o salmista, ele diz que de todo esse tempo, então ele aprendeu em todo esse tempo, né, que tinha, né, essa assistência social, porque o justo, ele não fica desamparado. Então por isso é que nós pregamos, nós ensinamos, né, e também praticamos na nossa igreja essa ação social. Isso que nós temos que aprender e pregar também, ação social, porque se tinha lá no Antigo Testamento e continua hoje na nossa igreja do Novo Testamento. E diz aqui, né, nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da sua causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Provérbio 29, versículo 7. Então, olha só, o justo, ele é informado, né, dessas bênçãos de Deus, porque através da palavra, o justo, ele vai entendendo que Deus, ele tem, né, bênçãos para ele. Mas o ímpio, quer dizer, ele não entende, ele não busca esse conhecimento, então ele fica desprovido de tudo isso por falta desse conhecimento, de se aproximar da grande riqueza que é o Senhor. E aqui nos Profetas, ele traz esse ensinamento também aqui, diz assim: Isaías, o profeta messiânico, clamou pela necessidade. Isaías capítulo 1 e o versículo 17. Então aqui nós vemos que esse profeta, ele clamou, né, pela a necessidade do povo ali do Antigo Testamento. E hoje, como não é diferente, né, o Senhor Jesus, ele nos abastece. Diz aqui então, Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. Jeremias capítulo 22, versículo 3. E também o profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender aos pobres. Ezequiel, né, capítulo 16, versículo 49. E Zacarias também fala aqui, foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com a necessidade, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Zacarias capítulo 7 e o versículo 9 e 10. Então nós vimos aqui, queridos, que esses homens aqui no Antigo Testamento, eles também praticaram a ação social. Tanto aqui falando sobre nos Salmos, também nos Provérbios e também nos Profetas. Então entendemos aqui, nesse segundo tópico, queridos, que nós deveremos também praticar, né, sempre no nosso meio, a assistência social, em ajudar o seu próximo, em amar o seu irmão. Segundo subtópico, assistência social no Novo Testamento. Então nós vemos ali no Antigo Testamento como que era a ação social, que era praticado também,
né, não deixava de ajudar os necessitados. E aqui nós vemos assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra da assistência social. Veremos aqui então, ele diz que, né, vamos ver nos Evangelhos, vamos ver também nos Atos dos Apóstolos e também nas Epístolas. Veremos aqui que no Novo Testamento também encontramos, né, Jesus em seu ministério multiplicou pães e peixe 2 vezes para alimentar as multidões. Então Jesus, ele não deixava ninguém sair ali necessitado. Então todo aquele que está buscando ao Senhor, o justo, ele não vai ficar desamparado, porque aqui no Novo Testamento Jesus, ele multiplicava ali o pão para não deixar ninguém com necessidade. Então aqui também nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Então aqui também nós vemos no Atos dos Apóstolos que o povo ali, eles estavam esquecendo, deixando as viúvas, né, os necessitados, e ali, né, diz aqui, na Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 6, aonde, né, foram escolhidos ali, né, os diáconos para cuidar das mesas, cuidar do povo ali que estava, o povo mais carente, necessitado, né? E dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. Atos capítulo 2 e o versículo 44 e 45. Então ali eles repartiam, viviam em comunhão um com o outro, mas nós vemos, queridos, que também com o passar do tempo, aquelas pessoas, né, uns deixavam de trabalhar. Então por isso que nós pregamos aqui também, que nós temos a ação social, nós temos essa comunhão, mas não esquecendo do zelo da palavra, que é o que? Trabalhar. Porque na igreja, nós estamos na igreja local, para nós estar em comunhão, para nós estar em oração, na palavra, e também no trabalho, né, que são os trabalhos da igreja, e para poder não ficar esperando só um pelo outro, né, o que acontecia naquelas igrejas é que eles ficavam ali, mas uns trabalhavam e outros não. E isso não pode acontecer, porque essa é a doutrina que nós falamos de Karl Marx, né, que é o quê? De todos ser iguais, mas aí uns não querem trabalhar e quer viver à custa dos outros, né? Então isso nós não pregamos, nós pregamos que todos têm que trabalhar e viver para viver o Evangelho. E vemos também nas epístolas o apóstolo Paulo ensinando sobre os dons, da ênfase ao ministério de socorro aos pobres carentes. Romanos 12, versículo 8, né? O apóstolo Tiago, de início, em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção. Tiago 1, versículo 27. Pois a fé sem as obras é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, e o versículo 17. Então nós vemos aqui também nas cartas, e Tiago, ele diz que a fé sem as obras são mortas. Então às vezes pessoas que têm a fé, mas não têm a obra, então uma é morta, porque as duas têm que estar juntas. Nós temos que estar sempre no zelo da palavra, buscando esse conhecimento, sempre amando o seu próximo, ajudando o seu próximo, né? Então diz aqui Tiago, capítulo 2, versículo 17. Mas então ainda no segundo tópico e o terceiro subtópico, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Aqui o escritor, ele ataca a política, o governo, as ideias que vêm para tirar o foco da nossa fé na palavra de Deus e colocar como se o homem fosse resolver esses problemas com a sabedoria humana. Olha só, ele diz aqui, ó, não precisamos, portanto, do socialismo ou do marxismo ou da teologia da libertação. Olha só, braço auxiliar do marxismo que desacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus. Ele diz aqui também para escolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessas ideologias usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuar esse
no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. Como assim? Eles falam que são bonzinhos, que vão resolver os problemas. Então essa é a ideia dessa essa libertação desse socialismo, né? De agradar a todos, e na verdade não é bem assim. E aí eles fazem isso para eles ficarem no poder. Então, para eles querem ficar arraigados no poder, sempre no poder, e colocando as pessoas debaixo dessa ideologia deles. Mas nós sabemos, queridos, e já pela palavra, que o fundamento para nossas obras social da nossa igreja está, né, nos salmos, né, no salmista, nos profetas, em Cristo, nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. Então, para nossa obra social, nós aprendemos na palavra de Deus. Tem todo já o fundamento. Não precisa de nós pegar do mundo, não. Nós temos que ensinar para eles como que faz a obra social, né, de acordo com o amor do seu próximo. Tudo para a glória de Deus. Porque quando os políticos vão fazer, eles fazem para a glória deles. E não, aqui nós aprendemos para fazer tudo para a glória do Senhor. Terceiro tópico é a mordomia dos crentes da igreja local. E o primeiro subtópico, em primeiro lugar, é preciso congregar. Em primeiro lugar, nós precisamos congregar. Será que eu preciso congregar? Queridos, tem acontecido notório o crescimento dos desigrejados. Muitas pessoas que acham que aceitaram Jesus, né, batizaram, já ceiaram, e agora chegaram ao conhecimento que eles não precisam mais congregar. Chama-se os desigrejados. Queridos, nós, olha só, eu falei no começo que nós classificamos a igreja em duas naturezas. A igreja espiritual, divina, que essa o pastor também é Jesus, e também a igreja com a natureza humana, que é a igreja local, essa que tem alvará de funcionamento, essa que precisa de banco para nós sentar. Então, queridos, aí onde as pessoas falam assim, não, mas eu sou a igreja, eu não preciso congregar, porque aqui eu já me congrego. Não, queridos, nós precisamos de congregar na igreja local. Lembrando que nessa igreja espiritual, que você acha que você não precisa de congregar, nessa igreja espiritual, lembrando que os espíritos, por exemplo, Satanás, ele se apresenta diante de Deus, porque ele é um espírito. Então, ele vai ali, ele foi lá para falar sobre Jó, tá entendendo? Então, por quê? Ele estava lá diante de Deus, nesse mundo espiritual. E nós só chegamos lá, nesse mundo espiritual, diante de Deus, através de Jesus. Então, essa igreja local é que nós estamos sempre presentes, mas no corpo, em Cristo Jesus. Esse meu sangue, esse meu corpo, meu membro aqui, ele é firme nesse corpo, com essa minha carne e com esse meu sangue. Mas só que esse sangue meu não me firma na igreja espiritual. Esse sangue meu, essa carne minha, não me firma lá na igreja espiritual, porque eu sou firmado na igreja espiritual em Cristo Jesus. Então o sangue dele, né, através da nossa fé, é que nós somos firmados nessa igreja espiritual, é que nós se apresentamos diante de Deus, através de Jesus. Então, queridos, nós precisamos de congregar até então na igreja nossa local. Eu quero aqui deixar, não sei se deu para entender, mas nós sabemos que nós precisamos de estar congregando, né? Até então, nós estamos aqui ainda na terra. Nós precisamos, né, na igreja local, nós precisamos de trabalhar, de ajudar no evangelismo, de ajudar no dízimo, nas ofertas, porque ainda estamos aqui na terra, na igreja, com a natureza humana. Aí quando você partir para a natureza divina, aí lá, meu querido, lá só através de Cristo Jesus. Porque já imaginou, você chega lá no mundo espiritual, aí está Lúcifer lá diante de Deus querendo te atacar, porque você é da igreja só, você não precisa de Jesus. Não, nós só chegamos diante de Deus através de Jesus.
Ainda no terceiro tópico, segundo subtópico, líderes cristãos como mordomos. E como que é ser um mordomo, um líder cristão? Queridos, muitos pensam que é só ser pastor, só ser líder e não cuidar da obra do Senhor. Fazer, às vezes, relaxadamente. Mas olha só, aqui, não. O líder, quando você passa a ser um pastor, quando você passa já ter um grau mais de conhecimento, você passa a ser servo dos outros, né? Passa a ser servo. E muitas das pessoas pensam que a partir do momento que ele é pastor, aí ele não tem mais, né, a obrigação de amar o irmão. Diz aqui, ó, essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Deus confiou essas almas, né, aos pastores. Então, todo aquele que é o líder, que é o pastor, lembrando que você vai se apresentar essas almas diante de Deus. Você vai dar conta dessas almas, né, que ele confiou. O Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 12 e 15, onde Jesus ele deixa aqui o exemplo, né, como o líder ele deve, né, servir o menor. Né? Então aqui ele diz aqui, está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, que ninguém é maior do que os outros, porque Jesus ele deixa o exemplo aqui, onde ele lavou os pés ali dos seus discípulos, né? E os discípulos, então, tanto que Pedro, quando o Senhor foi falar de lavar os pés dele, ele falou, não, Senhor, eu não aceito lavar. Então, aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Aí Pedro diz, não, então me lava todo logo. Então, queridos, Jesus ele deixou esse grande exemplo aqui, que o maior servir o menor. Jesus ele veio para servir, né? E muitas das vezes tem muitos líderes que acham que agora ele é, como diz, né? Ele é o todo-poderoso, né? Ele não precisa, né, de estar junto com os irmãos e não precisa de ser, né, de comungar junto com os irmãos, que ele é intocável. Terceiro subtópico, a mordomia dos membros e congregados, que ele diz aqui, numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor. Diz aqui, exercendo a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade. Então todos nós que agora aceitamos a Jesus, sabemos que todos nós temos chamado, temos um dom. Todos nós, né, também não é só o pastor que tem a obrigação, não é só, né, o evangelista, o missionário, não. Todos nós agora que aceitamos Jesus, temos conhecimento da palavra, todos nós temos a obra para fazer a obra do Senhor. Temos que ajudar na obra do Senhor. Orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados. Liderando departamentos e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia, né? Aqui em João capítulo 9 e o versículo 4. Queridos, então terminamos aqui, né? Aqui também a síntese do tópico 3 diz assim, a mordomia dos crentes na igreja local leva em conta a necessidade de congregar e os líderes também, os membros, como os mordomos do reino de Deus. Então todos nós temos que congregar, todos nós temos que essa obrigação de fazer a mordomia, quer dizer, de ser o mordomo, de cuidar das coisas do seu Senhor. Querido, então fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor!